Olá, alunos, professora Simone. Então, vamos continuar nossa unidade 1 de Introdução à Editoração Científica. A parte 3 nós vamos falar um pouco só do Qualis. Vou repetir um pouco o que a gente já acabou falando aqui, na parte 2, antecipei um pouco, que é a Qualis, o Open Access. Nós vamos comentar também sobre os periódicos predadores, né? São aqueles que cobram para você publicar, mas não fazem a revisão aos pares, né? Porque uma coisa é você cobrar uma taxa de publicação, mas fazer a revisão aos pares, com o editor, com os revisores, todo o processo de correção que dá o quê? Dá qualidade para o seu trabalho, né? Eu falei aqui, comentei com vocês, que a função dos revisores é usar da sua expertise para contribuir para a melhoria do seu trabalho, né? Claro que tem trabalhos que permite melhoria, outros não, por causa do método científico usado, provavelmente não foi adequado para chegar àquela conclusão, e aí não tem o que fazer. Mas se o método foi correto, mas falta alguns detalhes, essa é a função do revisor, pontuar para melhorar, né? Ajudar a transformar o seu artigo num artigo de melhor, às vezes não é nem de melhor qualidade, mas quem fez acha que quem fez sabe o que fez, mas não, quando você escreve, você não transmite para o papel tudo aquilo que você tem em mente. Então, quem é de fora e lê, consegue, às vezes, ver que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque ele não entendeu direito o que você fez. Você sabe o que você fez e acha que colocou no papel. Mas quem lê de fora, às vezes fala, eu não entendi como é que ele fez isso. Aí ele vai perguntar, vai pedir para você escrever isso direitinho no seu artigo, porque não está claro. Então, essa é a função do revisor, é uma pessoa com uma expertise naquele tema, naquele tópico, né, que é o seu trabalho, e ele vai ler para ver se está coerente, se aquilo ali dá para o leitor entender o que você fez, né? Então, a função é essa, tá? Mas existem periódicos chamados Predatories Open Access, que eles simplesmente só cobram para você publicar, e em 24 horas seu artigo está publicado. Eles não fazem nenhum processo de revisão, certo? Então, isso não é bom para a ciência, né? Porque você não tem aquela avaliação pelos pares. O que é avaliação aos pares? Não é que são dois avaliadores, tá? Não é par no número. É par de parceiro, companheiro, né? De trabalho. Então, outros pesquisadores, igual você, às vezes tem uma expertise até maior que você naquele tema, e os pares de profissão é que vão avaliar o seu trabalho, certo? Normalmente são dois revisores, mas às vezes, se um acha bom, o outro acha ruim, o editor vai e coloca mais um revisor para desempatar o negócio, tá? Então, é por isso que às vezes demora um pouco esse processo de revisão, tá? 2 meses, 1 mês, 3 meses, 4 meses, já vi 6 meses, tá? Então, por quê? Porque essa revisão aos pares, às vezes é difícil você achar alguém para avaliar o trabalho, né? Que todo mundo... Imagina, essas pessoas, elas são muito ocupadas, todo mundo... Imagina, chega porque você não recebe para fazer isso. Você revisa, mas você não pode receber, porque se você receber, você é igual doar sangue. Se eu vou receber para doar sangue, eu posso omitir coisas ou favorecer a minha doação em prol de eu receber o pagamento, né? Esconder comportamentos de risco, né? Então, doar sangue é um ato voluntário sem pagamento, sem contrapartida, né? Agora, revisão também é voluntário,
na verdade, nesse curso que eu fiz, a professora falou que é meio que não é uma regra, mas é meio que um comportamento entre os pesquisadores que, se você tem um artigo publicado por ano, você tem que pelo menos revisar 2, porque 2 pessoas revisaram o seu, para a balança manter o equilíbrio. Então, por exemplo, se em um ano você tem 5 artigos, você tem que, não é obrigatório, mas assim, a ética sua, o seu compromisso com a ciência é de que você tem que aceitar, que a gente recebe constantemente pedidos de revisão, para participar de revisão, para dar o parecer ad hoc, né? Em outros trabalhos. No início, você começa a ser convidado para revista sem qualis ou com qualis baixinho, mas depois vai melhorando. Conforme as suas publicações vão melhorando, você se torna realmente, né, um pesquisador de profissão, não só... eu fiz o meu mestrado, fiz o doutorado, mas depois eu não segui a carreira de pesquisador, né? Então, quem segue a carreira, aos poucos, vai sendo convidado para avaliar trabalhos de maior impacto, de revistas de maior impacto. E aí, mas, assim, a gente sempre começa realmente de baixo, em tudo na vida, né? Então, vocês, se forem convidados, eu acho que vocês têm que começar a aceitar, né? Por quê? Porque vocês aprendem muito como escrever quando estão corrigindo. Tá? Eu também fiz um curso na Fiocruz que era sobre revisão, tá? Então, para eu atuar como revisor, como referir de um manuscrito, eu fiz um curso que ensinava, assim, teoricamente, dava dicas de, né, do que se espera, como é que se faz, etc. Então, vocês podem procurar isso para se especializar. Às vezes tem curso EAD, né? Hoje tem muito curso EAD. E começar a atuar nessa parte, quem tem interesse de ficar na carreira. Por quê? Porque a gente aprende muito, abre a mente, começa a ter ideias para trabalhos, porque você começa a ver novas propostas. Não que você vai copiar a proposta do outro, mas vai construindo o seu saber, o seu conhecimento, a sua bagagem, né? Então, essa professora falou para mim que se eu tiver, por exemplo, 5 artigos, eu teria que... Se eu publiquei 5 artigos no ano de 2019, eu tenho que corrigir, avaliar, dar parecer em 10. Por quê? Porque no mínimo 10 pessoas corrigiram o meu trabalho para que ele tivesse sido o meu manuscrito, para que ele virasse um artigo. E isso sem contar quantas vezes ele foi avaliado previamente e foi recusado, né? Então, vamos imaginar que eu mandei para uma revista, dois revisores recusaram, mandei para outra, né, foi aceito no outro. Na verdade, 4 pessoas revisaram o meu trabalho. As 2 da primeira revista que recusou e mais os 2 que acabaram aceitando. Então, assim, no mínimo você tem que avaliar o dobro do número de artigos que você publicou no ano, tá? Isso é, assim, só para você, porque senão o que acontece? Se você só publica e não corrige, a balança vai ficar desequilibrada. Alguém está trabalhando demais nessa história, entendeu? E aí a ciência é composta dos cientistas que fazem a ciência. Então a gente também tem que contribuir para o processo, contribuir para a formação do conhecimento. Nós vamos falar também sobre o copyright, a gente já antecipou, mas eu vou falar de novo, mostrar aqui para vocês. E um pouquinho de ética, tá? Dentro de ética, a gente vai falar das autorias e coautorias, primeiro autor, autor correspondente, quem deve ser autor, quais são os critérios para você considerar alguém como autor, coautor do trabalho, o que significa o primeiro autor, o último autor. Bom, então, voltando lá à parte do que a gente vinha falando na aula passada, do planejamento do manuscrito, né? Como é que eu vou planejar para iniciar a escrita do manuscrito para submeter?
Então, eu tenho que decidir o idioma dele, né? Se vai ser, se o periódico no qual eu vou submeter esse manuscrito, ele aceita manuscritos em inglês ou português ou só em inglês, tá? Na maioria das vezes, como nós falamos aqui, o idioma da ciência é o inglês. Então, mais de 90% dos casos, os periódicos nos quais vocês irão submeter o manuscrito de vocês, o idioma vai ter que ser inglês, certo? Existe alguns em português, mas obviamente que o alcance desse trabalho vai ficar restrito aos leitores da língua portuguesa, né? Então, obviamente, você vai ter menos citações, né? Então, o inglês, ele sempre te dá essa possibilidade, né? De divulgar mais o seu trabalho. Obviamente que você tem interesse em divulgar o seu trabalho, principalmente aqueles pesquisadores de carreira, né? Porque à medida que você divulga o seu trabalho, você faz o seu nome, né? Certo? O índice de impacto, a gente já falou que é, né, a métrica que avalia o periódico. O que é o índice de impacto? A gente vai ter uma aula com o professor Caio, que é um pós-doc lá da Faculdade de Farmácia, e ele vai dar uma aula só sobre métrica, tá? Ele vai falar sobre métrica para o pesquisador, métrica dos periódicos e a métrica para os programas de pós-graduação. Como que os programas são avaliados e recebem notas, né? E essas notas são estipuladas por índices, né? Um dos índices, ou seja, uma nota que o periódico recebe é o fator de impacto, ou índice de impacto, que nada mais é do que uma nota que esse periódico tem e que indica a sua popularidade, certo? Popularidade barra qualidade, tá? Então, eu vou deixar para ele falar melhor, né? CAPES, periódico, o extrato, né? Qualis da CAPES, é o que avalia, então, também os periódicos, né? Mas isso é brasileiro, tá? O fator de impacto é internacional. O Qualis é brasileiro, é a CAPES, que é uma entidade do Ministério da Educação que estipulou o Qualis para avaliar as publicações advindas dos programas de pós-graduação, para daí, em cima do número de publicações dentro de cada extrato do Qualis, A1, A2, etc., ela ranqueia os melhores programas de pós-graduação dentro de cada área do conhecimento, ou seja, qual é o melhor programa de mestrado em saúde coletiva, qual é o melhor programa de doutorado em biotecnologia no Brasil, tá? Então, o CAPES, ela é uma instituição brasileira, então, quando a gente fala Qualis, é só para o Brasil, lá fora ninguém sabe o que é isso, lá fora eles falam um fator de impacto. Claro que o Qualis, como eu mostrei aqui para vocês rapidamente, ele é organizado com base no fator de impacto, né? Lembra aquele range de tanto a tanto do fator de impacto é A1, de tanto a, só que ele agrupa por áreas do conhecimento. O que vai mudar no novo Qualis, que ele não vai mais considerar diferentes áreas do conhecimento, vai ser tudo geralzão, uma tabela só. A1, claro que o range para A1 vai ampliar um pouco, né? A2, A3, daí ele introduz o A3 e o A4 que não existia. Mas essa aula também vai ser dada amanhã, com detalhes, e até vai ter um estudo dirigido, valendo nota e frequência, pela minha aluna de doutorado, a Karine, tá? Então, também vou passar mais rapidamente aqui. Então, quando você está escolhendo o periódico, você tem que entrar no site da revista, dar uma olhada, ler, né, ver se tem custo, se aquele periódico cobra uma taxa de publicação,
se ele permite figuras coloridas, porque se ele não permite figuras coloridas, você vai ter que, na hora que está escrevendo seu manuscrito, você vai ter que mudar as suas figuras. Se as suas figuras são coloridas, você tem que mudar a cor dela, botar em tons de cinza, né? Ou preencher se for barra, gráfico de barras, você preenche um com linha, outro com estrela, outro com pontinho, outro deixa em branco, outro bota preto, outro bota cinza. Você vai criando elementos para diferenciar os grupos que estão sendo analisados ali, né? Caso, controle, diferentes idades, sexo, sei lá o que for, né? As diferentes variáveis vão ser, como você não pode usar cor, ela vai ser pintada de outra forma. Então, isso tudo você tem que saber antes de escrever, porque senão, de novo, você vai chegar lá no final, na hora de fazer a submissão, você descobre que ele não aceita a figura colorida. Aí você já fez toda a sua figura, vai ter que perder o tempo fazendo, agora vai ter que fazer outra em tons de cinza. Então, para evitar desperdício de tempo, você já lê tudo antes. Quanto tempo leva para avaliar? Isso é importante, porque às vezes tem programas que só permitem a defesa com o artigo aceito. Então, se você tem lá 2 meses de bolsa ainda, né? Tem alunos, não é o caso de vocês que é mestrado profissional, mas mestrado acadêmico, o aluno, às vezes, como ele não trabalha, ele tem uma bolsa. E aí tem 2 meses de bolsa só, então ele tem que terminar o programa, o curso, mas ele tem que defender, porque a bolsa vai acabar, ou porque o programa estipulou um prazo, um motivo, né? Pouco importa. Ele tem que defender em 2 meses e daí ele tem que escolher uma revista que faça avaliação rápida. Daí lá na revista diz, no site da revista, quanto tempo, em média, eles levam para fazer um peer review, tá? Outra coisa importante é qual o índice de rejeição. Por exemplo, né, dos periódicos mais tops que existem, que a gente conhece, a Science, a Nature, né? A Science, por exemplo, o índice de rejeição dela é 93%. Ou seja, a cada 100 manuscritos que ela recebe para avaliar, ela só aceita 7. Ou seja, só 7 são publicados nessa revista. Então, o índice de rejeição é muito alto. Então, o seu trabalho é um trabalho tem que ser de excelência para você mandar para a Science. Porque senão você vai entrar nesses 93%. E daí, professora? E daí? Você só perdeu tempo, né? Você mandou, foi recusado, aí voltou, aí você vai ter que mudar todas as... Porque aí você vai mandar para outra revista, e o que tem que fazer? Tem que mudar, tem que abaixar as regras dessa outra revista, ler e mudar toda a formatação. Às vezes o resumo precisa ser estruturado, às vezes não, às vezes o resumo tem que ter 300 palavras, o outro tem que ter 500. Às vezes tem conclusão, o outro não tem. Muda as regras de referência, né, de citação e de referenciar a bibliografia lá no final. Então, você perde um tempo. Às vezes a figura aceita figuras com tamanho X, outro não. Às vezes aceita só 3 figuras, outro aceita 5, 6 figuras. Então, as regras mudam para cada periódico. Então, se você souber ali escolher com mais certeza o periódico no qual você vai submeter, as chances de sucesso são maiores, tá? O inglês, ele é britânico ou ele é americano? Isso também é importante. Por quê? Porque na hora de você pagar para alguém corrigir o seu inglês, uma empresa ou alguém que faça essa correção, nós vamos falar nisso também mais para frente, tá? Vou dar dicas para vocês. E não é traduzir, tá, gente? É corrigir. Então, vocês têm que escrever ele em inglês. Vocês não vão pagar alguém para traduzir, porque na hora que vocês pagam alguém para fazer a tradução do português para o inglês, essa pessoa, se ela não vai ser
da área do seu trabalho. E ela não vai conhecer muitos termos dela, vai traduzir ao pé da letra, não vai dar certo, certo? Então tem que ser você. Ah, professora, mas eu não sei. Por isso que aquela leitura que você vem fazendo desde o início do seu curso, do seu projeto, vai te ajudar agora aqui a escrever. Você pode ter ajuda do Google Tradutor? Pode. Só que, ao mesmo tempo, você não pode pegar o texto todo e jogar lá, porque vai dar na mesma. Ele vai traduzir ao pé da letra. Então, lá é um auxílio. Você tem que ir exercitando a sua escrita em inglês, mesmo que tenha erros de concordância, de gramática, mas não vai ter erro, por exemplo, de conceitos, tá? Por quê? Porque se você vem lendo os artigos e está familiarizada com os conceitos e as terminologias em inglês, porque você está lendo em inglês, certo? Então, você vai saber colocar corretamente os termos, tá? Então, você vai só pagar alguém para fazer a correção, tá? E aí, vamos imaginar que o periódico você vai submeter é da Sociedade Australiana de Saúde Coletiva. E aí você manda corrigir o seu inglês numa empresa e ele corrige para o inglês americano. E aí você manda para o australiano. A revista vai mandar você arrumar, porque muda, tá? Por exemplo, entre o inglês britânico e o americano, quando você escreve analyzed, né? As amostras foram analisadas. The sample were analyzed. Analyzed ou é com S ou é com Z. No inglês britânico e no americano muda, certo? Então, e várias outras palavras. Então, você não pode misturar britânico com americano. E, normalmente, você segue a origem da revista na hora de escolher para qual inglês você vai mandar fazer a correção, tá? Várias dicas de como escolher o periódico, né? Quando eu falar de EndNote, que é a nossa última aula de gerenciamento de referências, o EndNote, a versão online, ele tem uma ferramenta muito legal que você pega o resumo, em inglês, óbvio, do seu manuscrito e coloca lá e submete e clica em enviar. Aí ele te devolve com uma lista de 5, 6 prováveis periódicos para publicar aquele resumo. Por quê? Porque ele leva em consideração as palavras que se repetem ali dentro. Você bota o título e o resumo. E ele te indica qual é o periódico. Isso aconteceu comigo, eu fiz esse teste com o resumo que a gente enviou ano passado, foi publicado esse ano o trabalho. O manuscrito saiu esse ano, na Frontiers. Uma revista muito boa, Frontiers in Microbiology. Aí a gente pegou o resumo, mas a gente queria mandar para PLOS Neglected, que é uma outra revista também boa, mas ela é um pouquinho, o fator de impacto menor que o da Frontiers. Da Frontiers é 4 e pouco e da PLOS Neglected eu acho que é 3, alguma coisa assim. E aí, esse número de fator de impacto, a revista já é a 1, tá? A 3 é a 2 e 4 é a 1 já, tá? Então, a revista é muito boa. E daí, a gente colocou lá o resumo e a gente estava fazendo toda a escrita do manuscrito nas normas da PLOS Neglected. Aí, ele veio e falou Frontiers. Eu falei assim, mas não vai dar certo isso, Frontiers não vai aceitar. E o aluno, o primeiro autor, era um aluno de doutorado. E aí ele tinha a regra do programa dele para defesa era que ele tivesse o artigo submetido. Não precisava ser aceito, tinha que ser só submetido. Então, ele falou assim, vamos mandar para Frontiers, e aí eu pego o comprovante de submissão e faço a defesa. Daí eles vão negar, vão devolver pra gente com as dicas, né? Aquela estratégia que eu falei para vocês, a gente sempre manda para uma melhor, né, do que a gente imaginou. E aí eles vão recusar, mas normalmente quando recusa, e se o trabalho não está tão ruim, eles mandam a opinião vamos recusar por causa disso. Tem casos que
nem vai para os revisores, o próprio editor recusa, mas aí ele recusa dizendo que fugiu do escopo, ou que eles têm muita demanda, ou que não tem interesse, porque o tema não tem interesse para a revista. Mas quando tá dentro do escopo, o editor manda para os revisores, e os revisores vão criticar lá e vão sugerir, vão te dar a possibilidade de corrigir. Falar, olha, esse artigo pode ser aceito desde que os autores atendam às nossas exigências. Por exemplo, o referi pode dizer isso. Ou o referi fala, não, o trabalho tem várias falhas, são essas e essas e essas, e eu sugiro que ele seja rejeitado. Aí o editor vai e rejeita. Só que ele manda para você essas opiniões. E aí você vai e corrige e manda para uma outra revista, a tua chance daí vai ser melhor, porque você já teve uma opinião prévia de alguém expert. Daí a gente pensou assim, vamos mandar para Frontiers. E aí depois, quando voltar a recusa, você já defendeu, falei para o aluno, né? Você já defendeu. E aí a gente aproveita as opiniões e manda para PLOS Neglected. Aí ele falou, beleza, aí a gente mandou. Antes mesmo de sair a defesa dele, a Frontier já tinha aceitado o trabalho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa ferramenta lá do EndNote, ela funcionou para a gente muito bem, indicando qual era. A Frontier estava em primeiro lugar, e em segundo lugar estava a PLOS Neglected. Então, a gente até estava pensando bem, né? Com base no que a gente tem, assim, de experiência, esse trabalho, essa área, esse tema e tal, deve ir para a PLOS Neglected. Ela era a segunda opção, mas tinha uma primeira opção, que quando a gente mandou, realmente os caras se interessaram no trabalho. Pediram algumas correções, mas já aceitaram. Quando ele foi para a defesa com o artigo aceito, já. Então, eu vou mostrar isso para vocês na última aula. Agora, tem uma outra coisa que é muito mais fácil do que tudo isso que a gente está falando aqui e que também funciona. Você escreveu lá, só que daí, nesse caso, você vai escolher o periódico depois de escrever. O que não é o recomendado, porque você vai ter 2 trabalhos. E aí que você vai pegar as regras da revista, vai mudar tudo para, né, o que você já escreveu, você vai ter que mudar. Mas acontece também, e acontece até mais, tá? Você começa a escrever, depois que tiver pronto, você olha e vê, porque às vezes você não tem muita ideia só fazendo as figuras. Por isso que aquela primeira dica nossa lá, de que montar, antes de começar a escrever, você monta as figuras e as tabelas e olha para o seu resultado, tá? Esse é essencial que você faça antes de começar a escrever, porque aí você vê o que você tem mesmo, assim, fisicamente. Aí você imprime e olha teu trabalho. Bom, aí a dica que eu vou falar é a seguinte, você escreveu daí, no caso, você já escreveu o teu trabalho todo, aí você pega as referências lá do final. Vamos imaginar que tenha 50 referências, trabalhos que você citou ali, ou na introdução, ou na sua discussão, metodologia, etc. Você citou esses trabalhos e tem a lista de referências no final que você usou. Aí significa que esses trabalhos que você citou têm a ver com o seu tema, né? Até porque você citou eles. Aí você vai lá e faz uma conta quantos trabalhos tem de cada revista. E aí você vê qual revista se repete mais nas suas referências. Significa que aquele tema seu é muito publicado numa revista X. Por exemplo, vamos imaginar que você está publicando, escreveu seu manuscrito, e você pegou lá das 50 referências, você tinha 20 referências na PLOS ONE, aí você tem 5 na Science, 2 na PLOS Neglected, 1, aí os outros são outras revistas. Então, você viu que 20 dos 50, 20 artigos foram publicados na PLOS ONE. Significa que a PLOS ONE publica muito trabalho sobre esse tema que você está querendo publicar também. Então, qual seria a sugestão melhor aqui no caso? A PLOS ONE.
Agora, você não pode fazer o que muita gente faz, que é falar assim, eu vou mandar para tal revista, mas não tem nenhum artigo dela nas minhas referências, eu vou enfiar um aqui para fazer ela ficar feliz. Isso não é correto, isso não é ético, a gente vai falar de ética. Se você não precisou usar o trabalho daquela revista, você não vai enfiar ele ali só porque você quer submeter para aquela revista. Mas o contrário é verdadeiro, o contrário sim, porque é lógico. Se você citou muito, é porque ela publica aquele assunto. Então, é mais chance de ele publicar o seu, por quê? Porque o público que lê aquela revista tem interesse naquele assunto. Né? É toda aquela questão, quem é o meu público, qual é o público que lê aquela revista, qual é o escopo da revista. Essa é uma forma de descobrir tudo isso de inversa, né? E isso funciona também muito bem. Agora, claro, às vezes você chega aqui e descobre que a revista que mais publica é a PLOS e ela cobra $3.500. Eu não tenho. Aí você vai para o segundo lugar. Aí você vai escolhendo outras, se você não tem o recurso, né? Tem vários fatores que vão entrar no jogo na hora de você escolher o periódico, tá? Mas algumas dicas, assim, para ajudar são importantes. Bom, então, como eu falei para vocês, lá no portal da Sucupira, que a Karine vai falar para vocês amanhã, na aula, vocês vão aprender a achar os periódicos que tem qualis, né? Que são indexados. Chama indexados porque é como se fossem são reconhecidos, né? Como periódicos científicos de nome, né? E aí, claro, tem vários, tem os que são melhores, são os A1, A2, e daí vai. Mas existe também uma lista de periódicos que a gente chama de predatórios, tá? Que é o que eu falei para vocês, que são aqueles que só cobram e não tem o processo de peer review, de revisão em pares, tá? Eles em 24 horas você pagou, é publicado do jeito que tá no seu trabalho, tá? Então, isso não é aceito, inclusive se você, por desconhecer, ingenuidade, acha que é muito... mandei, aceitou rapidão, meu trabalho tá muito bom, não caiam nessa, tá? Então, antes de submeter o manuscrito de vocês entrem aqui na lista, já vou mostrar para vocês, é aqui, ó, tá? Nesse link aqui. Entra aqui, vai abrir essa lista aqui, vocês vão olhar, tem a lista por ordem alfabética, o meu é o journal não sei o que, você clica no J e procura se o journal não sei o que está nessa lista de periódicos que internacionalmente a comunidade científica considera eles predatórios, porque não tem uma ética no processo de revisão. Se você publica o seu manuscrito num periódico predatório, você queima o seu nome e o do programa, tá? Por quê? Porque é muito mal visto. Professora, mas eu não vou seguir carreira de pesquisador, não me importa, só me importa publicar. Mas você vai ter no seu currículo um diploma de mestre. E o mestrado em o quê? Em saúde da família. E o mestrado em saúde da família tem uma nota. E essa nota leva em consideração todas as publicações dos alunos que se formaram no programa. Se você publicou um trabalho no jornal predatório, seu coleguinha também, o outro também, o que acontece com a nota? Cai. E aí, o que acontece com o currículo de vocês? Você mostra um diploma que não... não, esse programa até fechou de tão ruim que é, por exemplo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que os alunos também têm responsabilidade pelo sucesso do programa. Não são só os professores, certo? É a equipe toda, é a universidade, são os orientadores,
é a equipe da secretaria, são os alunos, todo mundo tem que trabalhar em acordo para que a gente cresça, e aí quando você apresentar o seu diploma num processo de seleção, falar, esse programa é muito bom, eu sei, eu conheci fulano que se formou lá. Então, é assim que a gente preserva o nosso nome também, certo? Então, não é só porque eu não quero seguir carreira de pesquisadora que eu não estou preocupada com as métricas do meu programa, com as métricas do periódico que eu vou publicar e com as minhas métricas, certo? Então, todo mundo tem que estar entendendo como as coisas funcionam para que você possa ajudar da melhor forma que você puder, tá? Opa, então, por exemplo, aqui. Os Golden Open Access, ou seja, os periódicos Open Access Ouro, os tradicionais, mas que publicam Open Access, eles vão cobrar da pessoa que está publicando, né, do autor do trabalho, eles vão cobrar a taxa de publicação. Isso significa que eles vão cobrar para deixar o seu trabalho aberto, livre, disponível para qualquer pessoa poder ler todos os artigos daquele jornal. Qualquer pessoa que acessar no Google, em casa, no celular, em qualquer lugar, vai conseguir ler. E isso que é a consequência de um periódico Open Access. Mas o Open Access Ouro, ele cobra para que todo mundo possa ler, mas ele não cobra. Isso não significa que qualquer pessoa pode publicar no jornal. Diferente do predatório. O predatório, ele deixa o artigo livre para qualquer um ler, qualquer um pode publicar lá, desde que pague. Então, ambos, tanto o Golden Open Access ou o Predatory Open Access, ambos cobram. Só que um tem um processo bem restrito de revisão aos pares. Por exemplo, a PLOS ONE, ela cobra. As DMCs todas também cobram. E todos são Open Access. Então, ou seja, tem periódicos que eles cobram, mas eles te dão a opção. Olha, se você quiser, você paga, eu deixo aberto. Mas se você não quiser, a gente deixa ele fechado. Daí não é todo mundo que vai poder ler. É só quem pagar ou quem estiver acessando de uma universidade que comprou a assinatura de uma base de dados. A gente vai falar mais para frente também, tá? Uma base de dados no qual aquele periódico está inserido. Então, as universidades compram. Na verdade, quem compra é a CAPES. A CAPES compra a assinatura de várias bases de dados que tem vários periódicos ali dentro e aí ela disponibiliza para todos os institutos de ensino superior e de pesquisa no Brasil. Por isso que a CAPES centraliza tudo. E aí todo mundo com o IP de uma instituição de ensino superior, universidade, Instituto Federal, Embrapa, Fiocruz, né, ensino e pesquisa, todo mundo que tiver logado com o IP dessa universidade tem acesso. Por quê? Porque a CAPES já pagou. Pagou para todos os seus funcionários, pesquisadores e alunos de mestrado e doutorado conseguir acessar. Mas quem não está nessas condições não vai conseguir acessar naqueles jornais que te deram a opção, você pode pagar ou não. Você não pagou, ele vai ficar fechadinho. Só vai ser aberto para quem pagar, tá? Ou via universidade ou pagar no seu cartão. Normalmente é $40, $45 um artigo, para se você quiser pagar para ler, tá? Então, o que existe de uma forma geral é o seguinte: são 6 caminhos para identificar um periódico Open Access. Então, como é que você vai saber se aquele que você está querendo submeter, ele é predatório?
não é só, como eu mostrei aqui para vocês, não é só porque ele cobra a taxa de publicação, é que ele é predatório, tá? Os maiores jornais, os melhores periódicos, eles cobram, tá? São poucos hoje em dia que não cobram, inclusive é muito difícil a gente conseguir publicar, porque o câmbio, ele é muito desfavorável. Então, quando o cara fala assim, é $2.000 ou é $1.500, você faz isso vezes 5, nossa senhora, vai dar 7, 8 mil, 10 mil, 20 mil, dependendo, né? A Plus One é $3.500. Faz vezes 5. Quanto que dá? Tá? Então, é bem complicado a gente achar um periódico Open Access que não cobra, ou que eu falei para vocês que pode ser de alguma sociedade, né? Que daí a sociedade vai cobrir os custos, ou aquele que você tem a opção de não pagar, né? Então, é bem difícil da gente achar hoje em dia isso, tá? Mas existe. Então, por exemplo, coisas que você pode olhar e pensar, nossa, eu acho que esse é um predatório, né? A revista, o site da revista lá, quando você entra, não tem um local onde identifica o conselho editorial, né? Quem são os revisores, quem é o editor em chefe da revista, quais são os revisores e etc. Quando não tem esse corpo editorial publicado lá no site da revista, já é um indício. O editor não tem políticas ou práticas de preservação digital, porque normalmente diz como eles vão preservar aquele teu trabalho ali publicado, evitando fraudes, né, e alterações e tal. Então, tem que ter lá uma política de preservação de fraudes, né, online. A editora inicia as operações com uma grande frota de periódicos, geralmente usando um modelo para criar rapidamente a página inicial do periódico. Então, surgiu do nada, surgiu muito rápido e ela divulga que tem um fator de impacto de 5, 6. Você fala, meu Deus, aonde? Aí você vai consultar no periódico Sucupira, lá na página da CAPES, lá na plataforma Sucupira, e você não acha o nome do periódico. Fala, ué, mas ele não está aqui. Aí você vai consultar onde? Vai consultar na lista de predatórios, ele está lá. Outra coisa que lá o editor, né, a página da revista, fornece informações insuficientes ou ocultas sobre a taxa de publicação, tá? O nome do periódico não reflete adequadamente a sua origem, né? Às vezes é um Journal of America, não sei o que, mas ele é indiano, né? Então, deve ficar, ixi, tá meio estranho. A revista afirma falsamente ter um fator de impacto, isso que eu falei, ou usa uma medida inventada, por exemplo, fator de visão. Isso o Caio vai falar para vocês, tá? Então, é diferente do que o fator de impacto, tá? Então, ele inventa, ele finge uma posição internacional que não existe, tá? Ele se coloca no meio dos Open Access Gold e não são. Como é que você vai ver isso? Como é que você vai ter certeza disso? Entrando aqui nesse link, tá? Então, no estudo dirigido que vocês vão ter que fazer amanhã, no sábado, é uma lista com 50 nomes de periódicos e vocês vão ter que classificar eles no Qualis antigo, em A1, A2, vão usar a plataforma Sucupira, e vão classificar ele no Qualis novo. Aí tem um PDF com o Qualis novo que está postado aqui no AVA, embaixo da aula lá, vai ter os PDFs, o material, e tem um arquivo que está escrito proposta de Qualis novo. Então, vocês vão olhar lá, buscar o nome do periódico lá e ver qual é o Qualis dele
com base nessa nossa proposta. A outra coluna do trabalho dirigido é se ele é se você não achar o nome dele em nenhum desses dois, você não conseguir achar o qualis dele, procura na lista de predatórios para ver se ele não está lá. Se ele for, você vai escrever, é um predatório open access, tá? Por quê? Porque é só fazenda que a gente vai aprender. É simples isso, tá, gente? Muito simples. Vocês vão usar o período da manhã de sábado, depois da aula da Karine, é uma aula de 45, 50 minutos, vocês vão usar o resto do tempo para fazer isso, tá? Vale presença de dia 27, dia 28 e vale também nota. Lembrando que nós não vamos ter prova, as notas vão ser esses trabalhos que a gente vai ficar fazendo, tá? Então, aqui, nesse link online, vocês conseguem achar quais são os periódicos predatórios. Então, os periódicos que são open access, na maioria das vezes, eles têm lá na sua página a taxa de processamento do artigo, né? Que é o APC. Tá? O APC é o valor que ele cobra para você publicar o teu artigo naquela revista. Você paga essa taxa depois que o artigo tiver aceito, tá? Se o artigo for recusado, você não paga, tá, gente? Tem revistas também que cobram uma taxa de submissão, que às vezes é $100, $50, $20. Elas cobram uma taxa de submissão. Mas normalmente não são revistas assim muito golden open access, tá? Elas são, não chega a ser predatório, mas são meio assim, qualis menor, tá? Mas mas elas cobram a taxa de submissão e depois vão cobrar a taxa de publicação se for aceito também, tá? Então, normalmente a taxa de publicação é cobrada no final, depois de o artigo ter sido aceito, tá? Então, esse valor vai ser usado, então, não para pagar os revisores, porque os revisores não recebem, né? Lembra que eu falei? O pesquisador trabalha de graça. Quem vai receber esse valor é a revista, que gasta com escritório, água, luz, manter a secretária, que fez aquela primeira conferência para vocês, e também aquela pessoa lá na Índia que vai arrumar e formatar o seu trabalho para ficar bonitinho, né? Que depois de aceito, eles vão mandar para lá, para botar naquele formato bonitão lá da revista, tá? Então, essa taxa, ela é conhecida como taxa de publicação, tá? E ela é cobrada, então, para deixar o teu trabalho open access, aberto para todo mundo ler, tá? Por exemplo, aqui, ó, o APC da PLOS ONE é eu falei 3.500, né? Mas é 1.595, tá? Dólares. Por manuscrito, que será cobrado depois de aceito, tá? E aí, a BMC, por exemplo, ela cobra $2.380. Essa BMC complementar, a medicina alternativa e complementar, porque a BMC, ela tem várias, né? É um grupo é uma editora com várias revistas, com vários periódicos dentro, tá? Então, aqui é só para vocês verem exemplos de publication fees, que são taxas de publicação. Então, ou ela é chamada de APC ou de publication fee, tá? Aqui é a mesma coisa de antes, só para mostrar. Esse aqui é o Malaria Journal, né? Malaria Journal. O Malaria Journal, ele cobra, aqui tem valor em libra, tá? Em dólar e em euro. Em dólar, mas você, quando passar no seu cartão de crédito, quando você tá aqui, porque esse valor é pago no cartão, tá? Quando você pagar no cartão de crédito, mesmo que você escolher libra ou euro, ele vai ser convertido em dólar, então vai acabar pagando muito mais. Então, você escolhe dólar lá mesmo, tá? Bom,
Se a revista, ela te dá a opção de você pagar ou não, né? Aí se você fala assim, não, eu não quero pagar, aí o artigo vai ficar fechadinho, com o cadeadinho lá, mas aí você vai ter que assinar isso aqui, tá? Que é o copyright, que eu falei pra vocês. Você vai transferir, você não paga, beleza, a revista vai publicar. Nem todas têm isso, tá? Tem umas que são exclusivamente open access. Então, você ou paga ou não publica. Já na hora da submissão, ele pergunta, você tem ciência do valor da taxa de publicação e que a nossa revista é open access? Você vai dizer sim lá, sim. Então, não adianta você ir na hora da submissão e botando sim em tudo sem ler, tá, gente? Porque depois vai cobrar. E quem está submetendo, o autor correspondente, é que vai ter o nome lá na conta, no boleto, tá? Se você não paga, o dia que você quiser viajar para Disney, para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer lugar que você vai embarcar no aeroporto, vai estar lá, ó. É conta internacional. Você deve isso aqui, ó, você não pode embarcar, tá? Aqui é o SPC, lá eu não sei como é que chama, mas tem também. Então, assim, você não pensa que você vai fugir, que tá em outro país, que não vai precisar pagar. Um dia você vai ter que pagar, tá? Então, leia direitinho, tá, gente? Então, o que é copyright? Transferências dos direitos de cópia do artigo para a revista. Então, a revista recebe, você dá para ela os direitos dela vender cópias do seu artigo. E não te dá R$1 por isso, porque você não pagou o Open Access, tá? Então, você transfere para ela isso. O periódico passa, então, ele é que autoriza a reprodução do texto e figuras para outras pessoas ou empresas. Lembra da história da professora que usou a figura sem pedir permissão? Então, ela tem que pedir permissão para o periódico. O periódico autorizar, e ele autoriza na forma de um código que você bota embaixo da sua figura, na sua apresentação. Então, quando você está no congresso, em algum lugar, ou num banner, né, você tem que botar o códigozinho ali embaixo, que quem entende sabe que você pediu autorização e que você tem autorização para divulgar aquela figura. Porque se você não faz isso, você diz que a figura é sua. Se você não bota a fonte embaixo da figura, você está assumindo, é uma prova de que você está assumindo que a figura é sua. Se ela não for sua, é plágio. Tá? Se você assinou o copyright para a autorização, os direitos autorais da figura e deu para uma revista, não é mais sua. Ah, mas eu que fiz a figura, mas você assinou o copyright, não é mais sua. Então, quando você for usar ela, você tem que botar embaixo a fonte, a autorização de uso, tá? A revista é que vai ganhar o dinheiro para baixar o PDF ou reproduzir as imagens do texto. Então, se algum leitor quiser baixar um PDF, ele vai ter que pagar os, sei lá, 40, 20 dólares, né? É menos do que você pagaria para publicar, mas porque ele vai cobrar de várias pessoas. Todo mundo que quiser ler vai ter que pagar. Então, ele vai ganhando de pouquinho em pouquinho aqui, mas quem ganha é a revista, tá? Então, o copyright, ou author right, é um termo legal, tá? Não é um documento legal, ele é reconhecido judicialmente. Então, quando você assina, realmente aquilo é uma transferência de direitos autorais, tá? Aqui, ó, por exemplo, nesse periódico, American Journal of Respiratory Cells and Molecular Biology, tá? E aí lá no site dessa revista, em 2000, esse foi publicado em 2019, volume 61, número 2, esse artigo aqui, tá? Aí eu quero ler esse artigo. Aí quando você clica lá, você consegue ver os autores, você consegue ver o título, você consegue ver o abstract, mas quando você clica em PDF para ler todo, você lê o resumo e fala, eu gostei, lembra? Você lê o título e o resumo. Eu gostei, ele é importante, eu vou querer usar ele no meu trabalho, então eu vou pegar o trabalho completo para eu ver resultados, discussão, né, metodologia, o que eu quiser ver lá. Aí quando você clica aqui,
olha o que acontece aqui. Ele diz que você tem que pagar $30 no seu cartão de crédito. Você vai adicionar o cartão aqui, ó, $30 para você ler. Isso significa o quê? Que essa revista aqui, ela não é Open Access total. E que esse autor aqui, esses autores não pagaram a taxa de publicação. Então, a revista, e eles transferiram para a revista o direito autoral desse artigo. Então, quando eu quiser ler esse artigo, eu tenho que pagar para esse jornal um valor de $30 para eu ler, para conseguir ler, tá? Claro que existe o Skyhub, né? Vocês já devem conhecer, mas eu não posso mostrar e indicar aqui para vocês, porque isso não é uma forma legal, mas vocês já conhecem, não conhecer, pergunta aí que vocês vão descobrir, tá? Bom, olha o exemplo aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês o NCBI? Lá no NCBI eu vou buscar, eu posso fazer buscas, né? No PubMed, dentro escolho PubMed, aqui eu quero buscar artigos sobre malária vivax. Aí eu clico aqui, malária vivax, e pesquiso, tá? Aí veio, por exemplo, aqui, ó, vários artigos. Tá. E aí, olha só o que está escrito aqui, ó, artigo com o PDF livre, tá? Então, eu clico aqui, eu vou conseguir ler esse artigo. Por quê? Porque esses autores aqui, lembra o Malária Diurno cobra? Esse aqui é o jornal Malária Diurno. Lembra que o Malária Diurno cobra aqui, ó, uma taxa de publicação de $2.240? 11, 12 mil reais, 13 mil reais para publicar aqui, ó. Então, esses autores aqui, eles pagaram a taxa de publicação e o artigo fica Open Access. Então, eu da minha casa, se eu clicar aqui, eu baixo o PDF. Já esse aqui, ó, que é dessa outro periódico, Parasitology Resp, aqui, esse outro periódico aqui, esses autores não pagaram a taxa de publicação, provavelmente transferiram para a revista o direito autoral, e agora, se eu quiser, eu clicar aqui, eu vou ter que pagar para ler. Esses outros aqui, ó, New England Journal Medical, esse é um jornal, assim, maravilhoso, igual Science in Nature, tá? O New England. É um jornal de medicina da Inglaterra, tá? Inglês, britânico. E ele é, tipo assim, o fator de impacto é nas alturas, então publicar lá mas ele cobra também taxa de publicação. E esse artigo aqui, os autores pagaram, então eu clicando aqui, eu vou conseguir baixar o PDF dele, tá? Esse outro aqui também é New England, ó, e ele também tá livre. Então, isso que é mais ou menos isso, é assim que funciona o Open Access. O Open Access significa que é de acesso aberto. Esse acesso aberto pode ser, alguém pagou todo o processo de editoração para ele estar disponível para você aqui, tá? E vocês também só tirem da mente, se tiver, né, que porque a revista cobra significa que ela não é boa, tá? Não, existem revistas excelentes, maravilhosas, que cobram taxa de publicação, mas elas cobram para cobrir os custos reais, mas elas têm um processo de revisão aos pares que funciona muito bem. Agora, os periódicos predadores são aqueles que cobram para deixar Open Access, mas não tem processo de revisão aos pares. Então, pagou hoje, amanhã está disponível, tá? E aí você entra na lista negra lá, em tudo aquilo que eu falei. Não adianta publicar num periódico desses, porque você, na verdade, vai sujar o seu currículo achando que você está arrasando e você vai estar sendo arrasado, tá? Porque quem entende vai olhar e vai saber, tá? Então, o copyright, né, ele permite que você, claro, mediante solicitação, tá? Então, vamos imaginar que eu assinei o copyright, eu não tenho o valor, a revista me dá a opção de publicar Open Access ou não. Se eu optei por não publicar Open Access, porque senão eu teria que pagar a taxa de publicação, mas eu tenho que assinar o copyright. Aí eu assino o copyright.
E quais são os direitos que eu tenho mesmo assinando o copyright? Eu tenho o direito de usar as figuras em aulas, palestras e conferências, desde que eu peça autorização. Eu tenho que pedir autorização, não significa... Eles não vão negar, mas eu tenho que pedir. Reproduzir as figuras em livros somente se o autor for do livro ou do capítulo, mas deve citar a origem do artigo. Algumas revistas vão exigir a solicitação por escrito, a maioria delas, tá? Para isso também. Proibido repassar o PDF para colegas se a revista tem o sistema de cobrança. Então, se a revista tem o sistema de cobrança, você não pagou, você transferiu o copyright para a revista, você não pode mandar o PDF, porque você vai receber um PDF seu, a revista vai te mandar, quando for publicado, ela vai te mandar, tá? Para você ter lá no seu, né, no seu material, mas você não pode, como eu falei para vocês, colocar no research, colocar no Facebook, colocar no Instagram, mandar por e-mail para os colegas, né? Não pode, tá? Então, leia bem o copyright antes. É um modelo, uma carta que já vem pronta lá no Word, no Excel, no PDF, prontinha só para você assinar, que a revista te manda depois de aceito o artigo, tá? Aí depois, lá no final, quando você já fez a correção do proof, que a gente vai falar sobre isso também, ele te manda o copyright para você assinar. Então, isso aqui eu já mostrei para vocês, então não pode, tá? Disponibilizar online artigos que eu transferi o copyright para a revista. Eu só posso disponibilizar nas minhas redes sociais artigos que são open access e que ou a revista é bancada por uma sociedade, bancada por uma instituição e não te cobra e deixa open access, ou eu paguei por isso, tá? Bom, e com relação à ética, tá? Vamos falar um pouquinho de ética, então. O que é uma conduta, aqui focando na questão de submissão, tá? De trabalhos para publicar. Então, múltipla submissão do mesmo artigo. Então, eu não posso pegar o meu manuscrito e mandar ele para 3 revistas, a que aceitar primeiro, beleza. Eu não posso, tá? Então, quando eu submeto para uma, eu só posso submeter para outra depois que ou ela recusou, ou eu escrevi para o editor e solicitei a retirada, justificando o porquê da submissão. E aí ele realmente lá no sistema aparece como processo cancelado. Enquanto não tiver isso, eu não posso mandar para outra, tá? Isso não é ético, tá? Não posso. Inclusive, quando você submete, você escreve uma carta para o editor da revista apresentando o seu trabalho. Fala, estou submetendo um artigo que fala sobre isso, blá, 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 blá. E lá no final, você escreve assim, os autores, normalmente quem assina essa carta é o autor correspondente, e aí em nome de todos os coautores, em nome dele e dos demais autores do trabalho. E ele diz que o trabalho é inédito, que o trabalho não foi submetido para nenhum outro periódico, bababá, bababá, bababá. Então, você assina lá embaixo. Você assina por você e pelos outros. Então, se você fez alguma coisa que você está dizendo que não fez ali, você é penalizado também por isso, tá? Porque é falta de ética. Plágio, copiei, tá? Copiei figura, copiei metodologia, copiei resultado, copiei o que for. Pedaços do texto, copiei de um artigo. Ah, mas eu achei tão bonita essa frase para colocar na minha introdução, vou botar aqui. Se o seu parágrafo tiver mais de 8 palavras iguais a outro texto, é plágio. Tá? Então, mais de 8 palavras é considerado plágio. Inclusão indevida de autores, ou seja, eu vou incluir fulano porque ele é meu amigo, ele não fez nada, mas eu vou botar o nome dele aqui porque eu gosto muito dele, ele me pagou uma cerveja. E assim vai, não pode, tá? Eu inventar dados, né? Não pode inventar dados, fabricar, falsificar dados. Isso, nossa,
pesquisa, você nunca mais publica na sua vida, se isso é descoberto. Tem artigos que recebem um retract, é uma faixa assim, ó, depois que ele foi publicado, se alguém denuncia, se alguém, né, abre um questionamento, escreve para a revista e fala, olha, eu não, esse grupo de pesquisa não fez isso, eles vão lá e retract no teu artigo. Eles botam uma faixa assim, que não tem mais como você despublicar, retirar da publicação online, né, da internet. Então, mas aí eles vão lá no teu artigo e botam uma faixa assim, ó. E aí todos aqueles autores que colheram os ouros da publicação vão colher os prejuízos também, tá? Falar, não, mas eu só entrei naquele trabalho lá, mas eu nem fiz os experimentos, eu só corrigi o inglês, eu só não sei o quê, eu só blá, blá, blá. Não interessa. A responsabilidade por qualquer coisa que aconteça, boa ou ruim, é de todos, tá? Então, por isso que eu vou até sugerir para vocês que antes de submeter o manuscrito, vocês peguem, isso tem que fazer, gente, vocês peguem todo o arquivo do Word com o texto, todas as figuras, a cover letter, as tabelas, todos os arquivos que vocês vão colocar no sistema de submissão da revista, vocês pegam tudo isso, colocam em anexo no e-mail, marca o e-mail de todos os coautores do trabalho e escreve lá assim, os anexos presentes nesse e-mail correspondem ao manuscrito a ser submetido para a revista tal, no qual você é coautor. Peço que vocês avaliem qualquer sugestão, por favor, me envie até o dia tal, ou caso prefiram não participar do trabalho, que não gostariam de ter o seu nome associado, por favor, me comunique até o dia tal. Aí você bota prazos, aí você manda. Aí você só faz a submissão depois de terminar esse prazo, porque esse e-mail é uma prova que vocês têm de que se a pessoa não responder, o silêncio é o ok, tá? Se no futuro acontece alguma coisa, todo mundo vai querer cair fora do barco e jogar a culpa para você. Se esse e-mail que você tem aqui, ó, perguntando se ele quer participar, se ele está de acordo com tudo que está escrito em anexo, você escreve um textinho lá, tá? Aqui eu inventei da hora, não ficou muito bom, mas vocês escrevam um textinho bonitinho, perguntando se eles concordam com tudo que está ali, se eles autorizam a submissão, se eles estão de acordo, porque essa frase também vai na cover letter. Eu vou mostrar um exemplo de cover letter, que é aquela que o autor correspondente manda para o editor, tá? E aí, se lá no futuro der algum problema e aí os caras quiserem cair fora e jogar a culpa para você, o que vai acontecer é que você apresenta esse e-mail e esse e-mail é uma prova de defesa para você, entendeu? Então você guarda esse e-mail, você tem que fazer isso sempre. Outra coisa, usou amostra de seres humanos, usou animais na experimentação e não tinha autorização dos comitês de ética de seres humanos ou animais, ou agora também a questão de patrimônio genético, né, do CIGEM, ou conhecimento tradicional adquirido, se você não tem as devidas autorizações para usar, você não pode usar. Tá? Então, normalmente, lá na metodologia, você coloca o número das aprovações, porque lá no futuro, depois de 10 anos, quando alguém vier te cobrar, fala assim, olha, e esse trabalho aqui que você publicou, você tinha autorização? Aí você fala, tem, tá aqui, ó. Aí você abre lá, olha, na metodologia tem um número, aí você vai lá, pega qual era o número do processo, tá aqui, prova, dá o comprovante da CONEP lá, autorizando você a fazer o experimento e tal, tá? Então, você tem que ter esse cuidado todinho
Por quê? Porque publicação também envolve ética, tá? Você tem que também, no final do trabalho lá, reconhecer as fontes de apoio. Então, se algum dos coautores é um aluno de mestrado e doutorado que recebeu bolsa de pesquisa, da CAPES, do CNPq, ou da Fundect, ou do que for, qual órgão pagou para ela uma bolsa, PIBIC, ganhou bolsa de PIBIC, qualquer auxílio financeiro, quer seja de bolsa ou de recurso para aquisição de equipamentos, material de consumo, tem que ser colocado lá embaixo o nome da instituição, tá? Se os resultados estiverem patenteados e tal, também você sempre informa. Todos os autores, aí sim, todos os autores, então, tem que ler e concordar com o que está escrito na submissão. Isso que você vai escrever naquele e-mail lá, tá? Se você usou animais ou seres humanos, você tem que ter a comprovação do comitê de ética e aí o número dessa autorização vai no trabalho. O trabalho é original, porque se ele não for original, você também quebra a ética, tá? O trabalho não foi submetido e nem publicado previamente, mesmo parcialmente, exceto em congressos. Em congressos você pode apresentar resultados parciais, mas você não pode publicar em outro periódico o mesmo resultado, tá? O artigo só está sendo submetido para esta revista. Então, essas ideias que estão apresentando aqui, todas têm que estar lá na cover letter para o editor, tá? Todas as figuras e os resultados são nossos e novos. São inéditos e nossos, não é de outro grupo. Não peguei uma tabela com os resultados de outro artigo e botei lá como sendo meu. Não pode fazer isso, tá? Todos os autores participaram de modo efetivo. Normalmente, no final do artigo, você coloca author contribution, tá? Vamos ver se tem aqui, não. O que cada um fez. Então, coloca as iniciais e coloca o que cada um fez. Fulano coletou as amostras, ciclano... Então, você coloca isso lá no final. Tem revistas que exigem, outras não, mas eu sempre coloco, tá?